Bem-vindo, eles são seus, como você pode ver, são os amores, certo? Como atestado da década. Uhum. Mas eles são deles. O que é? A Débora deixou o laudo. Tá? Você tem até 9h35. 9h35, tá bom. Tá? Maravilha. Se você precisar de mais um tiquinho, eu dou. Tá bom. Obrigada. Só mais um tiquinho. Só mais um tiquinho. Pode deixar. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Espero que o que a gente converse hoje, que a espiritualidade envolva cada um de vocês e esse conteúdo encontre abrigo no coração de cada um de nós. Tá todo mundo me ouvindo? Eu tenho a tendência a ir falando mais baixinho, aí tô cuidando aqui da voz. Então, se alguém não estiver me ouvindo, fala, por favor, tá bom? Hoje a nossa aula, ela é tema preconceitos. E eu vou começar com uma pergunta aberta, não respondam ainda, tá? Só reflitam. Alguém aqui tem preconceito de alguma coisa? Vamos começar então, para a gente poder visualizar. Lá, apontador? Será que ele não está funcionando? Será que é a distância? Acho que não vai. Poxa. Será que ele tirou? Hã? Tirou daqui sim, ligou lá. Você pode ir lá para mim, Edgar? Porque eu, por exemplo, eu sempre esqueço de ligar, e aí eu fico xingando. Entendi. Mas é o meu. Aham. Eu faz 200 anos e eu não entendo o meu. Agora foi ele lá. Foi. Tá. Foi? Rubens, o negocinho não está funcionando. Pois é. Mas tudo bem, se alguém puder só me ajudar passando lá, eu agradeço. Você desligou ele? Não, eu liguei. Foi? Tava desligado. Ai, gente, vergonha alheia, né? Obrigada. Então, gente, preconceito. Essa palavra, ela vem do latim e ela significa praeceptus, que é o ato de julgar ou emitir juízo de algo, mas sem de fato conhecer aquilo que a gente está julgando ou emitindo esse juízo, né? O sufixo ali, né, o prefixo ali, prae, significa antes de. Então eu crio um conceito, eu crio uma opinião antes de conhecer de fato aquilo que eu estou falando, né? E da onde vem isso? Vem da opinião. E hoje, nos tempos de hoje, a gente tem sido incentivado a ter opinião sobre tudo. A gente tem que ter opinião sobre tudo e qualquer coisa. E muitas vezes a gente acaba reproduzindo opiniões de terceiros. Isso não passa ali pelo senso da razão, a gente não passa pelo nosso coração, e a gente vai só reproduzindo opinião de terceiros sem refletir sobre aquilo. E aí é um perigo, né? Primeiro a gente é exigido de nós que tenhamos opinião sobre tudo. Se alguém vem conversar com você sobre determinado assunto, dificilmente a pessoa fala, eu prefiro não falar sobre isso, porque eu não conheço do assunto. Não, você vai buscar lá nas suas caixinhas, que eu falo que a nossa cabeça ela é formada por várias caixinhas. Você vai abrindo as caixinhas e procurando todas as referências que você tem sobre aquele assunto, e você sai despejando. Você vai encontrando essas referências, eu vi isso na internet, eu ouvi isso de alguém, e aí você sai falando e reproduzindo, sem aquilo ter sido refletido, sem aquilo ter sido pensado, né? E por que isso?
Porque a gente tem percepção da realidade, né? A gente junta as nossas percepções com as opiniões que a gente vai ouvindo, e isso vai formando, vai construindo os conceitos que a gente tem de determinados assuntos. A imagem ali, para uns, ela pode representar um copo meio cheio. Para outros, ela vai representar um copo meio vazio. E muitas vezes essa nossa percepção, ela vai ser, muitas vezes não, ela é influenciada por fatores externos, por coisas que às vezes a gente não controla. Então, de repente, você acordou, o Edgar deu um exemplo ótimo, você acordou num dia maravilhoso, você acordou bem, você não está atrasado, você não tem nenhum pepino para resolver, você está num dia maravilhoso. Como é que você vai enxergar isso aqui? Um copo meio cheio. E aí você vai para o ônibus, você vai para o metrô, ou você chega no seu trabalho, ou assim que você sai do quarto já aparece um problema para você. Então a sua percepção daquela realidade, daquele dia, ela vai mudar por conta desses fatores externos que estão te acontecendo. Tem uma amiga minha que diz que todo mundo acorda bom, todo mundo acorda de bem com a vida, mas o transporte público nos corrompe. Ele faz com que a gente mude essa nossa percepção de um dia bom, né? Um dia nublado, para uns, pode ter uma característica positiva. Ele pode ser um dia bom, ele pode ser um dia bonito, a pessoa pode se sentir até mais feliz e mais leve em um dia nublado. Para outros, um dia feliz e alegre precisa estar ensolarado, com céu azul. Mas isso também vai flutuando ao longo do dia, porque a gente vai, essa nossa percepção da realidade, ela vai sofrendo essas influências. E muitas vezes, essa influência ela é tão grande, dependendo de onde ela vem, que você muda até o que você pensa. Que você muda até, você antes achava um dia nublado, um dia lindo, mas de tanto outras pessoas que estão ali ao seu redor falarem que não, que é um dia triste, que é um dia pesado, que é um dia, né, que é um dia mais custoso de passar, que você passa a mudar ali a sua opinião. Então percebem como a gente vai criando conceitos, a gente tem os nossos conceitos, mas muitas vezes essas influências elas vão aparecendo aí na nossa vida e mudando a nossa percepção, mudando a nossa forma de ver isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa influência que a gente recebe. Da onde está vindo essa influência e o quanto ela está impactando naquilo que eu penso, naquilo que eu sou. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E da onde surgiu, né? Como que surgiu um preconceito? Na verdade, o preconceito, ele faz parte de todos os seres que vivem em grupo, em sociedade, que racionalizam, como é a nossa espécie, o ser humano. A gente precisa viver em comunidade. A gente não fomos feitos por Deus para vivermos sozinhos, isolados, sem o contato, sem o grupo. Então a gente precisa disso. E aí, quando a gente faz parte de um grupo, a gente faz como? A partir das afinidades. Então estamos todos aqui nesta casa espírita, somos espíritas, porque a gente tem uma afinidade de pensamento, a gente tem uma afinidade de entendimento sobre a vida, e isso nos aproxima. E aí, quando a gente lida com algo que é diferente, quando a gente encontra um grupo ou um indivíduo que pensa diferente, que age diferente, a gente começa a lembrar, abrir as caixinhas do que a gente já ouviu sobre aquilo, e aí a gente cria os preconceitos. Então ele sempre existiu. Desde que a humanidade passou a viver em grupo, em conjunto, e passou a racionalizar, tudo aquilo que é muito diferente do grupo que eu faço parte, me gera uma estranheza. E começa a alimentar os preconceitos. Então, lá na antiguidade, os povos que tinham ali, que pensavam diferente, que tinham uma cultura, um comportamento diferente, muitas vezes se achavam no direito de subjugar
outros que eram diferentes dele. Ou pelo lugar onde moravam, ou pela forma como viviam. E aí eles eram aí muitas vezes, né, escravizados, né, colocados para fazer trabalhos forçados, porque faziam parte de um grupo diferente. Então o preconceito sempre existiu, né? Desde que a humanidade existe aí, passou a viver nesse conjunto, ele existe e ele vai só se retroalimentando com essas opiniões que a gente vai pegando de um, pegando de outro, e não reflete, vai só juntando os discursos e reproduzindo. Todos os preconceitos, eles vão sendo perpetuados a partir dos estereótipos. Então, a gente vê tudo aquilo que é diferente daquele grupo da qual eu faço parte, a gente vai criando estereótipos. Estereótipos é uma imagem. Quando eu falo padre, cria-se uma imagem na nossa cabeça de como é um padre, uma figura de um padre, ela se cria na nossa cabeça. Quando eu falo um japonês, a gente cria ali na imagem também, traz algumas figuras, algumas imagens que compõem ali uma figura de um japonês, seja homem, seja mulher, a gente vai compondo essa imagem, tudo bem? O problema é quando a gente não respeita, não compreende esses diferentes que nos cercam. Quando esses diferentes nos causam aí uma sensação de tamanha estranheza que eu os rejeito, que eu os quero longe. Eu não quero eles perto de mim, tão diferente que eles são daquilo que eu penso. Tudo bem? Esses estereótipos, eles vão alimentando os preconceitos que a gente já tem, pré-conceitos. A gente já definiu algo antes de fato conhecer aquilo. E aí isso vira uma discriminação, né? Aquilo fica tão arredio, aquilo fica tão difícil para mim, que eu quero longe, eu quero afastar, eu quero eliminar. E aí é que está o problema. Então aqui, ó, no círculo, tem algumas características, alguns grupos, algumas classificações, que quando a gente olha para cada uma delas e pensa nos diferentes do que eu sou, a gente tem que refletir. Como que isso está me tocando? Quando eu falo de gênero, eu enquanto mulher, quando eu falo de gênero, eu tenho algum tipo? O que vem na minha mente quando eu penso na figura masculina? Eu tenho algum tipo de preconceito? Quando eu falo de etnia, como que seria dividir o espaço, dividir o ambiente de trabalho, dividir o ambiente de estudo com alguém de uma etnia diferente? Então, percebam que os estereótipos que a gente vai criando a partir das opiniões de outros, e se são opiniões, é porque elas também não foram refletidas, é porque elas também muitas vezes não foram consolidadas, não buscou-se referências boas daquelas opiniões. A gente vai alimentando os preconceitos até que isso uma hora vira uma discriminação. Eu quero longe, eu quero afastado de mim, eu quero afastado daqueles que eu amo, que eu convivo, porque aquilo pode me fazer mal. Entendem como isso vai se alimentando? E como que a gente percebe, né? Como que a gente pode perceber o quanto essas influências ou essas percepções que a gente tem aí de terceiros estão impactando a nossa vida? Primeiro a gente tem que autorrefletir, tem que refletir todos os dias quando a gente deitar a nossa cabeça ali no travesseiro, a gente pensar o quanto você se deixou influenciar por essas opiniões alheias. O quanto você se deixou influenciar
pelo que o outro pensa sobre algo. E você? O que você de fato pensa sobre aquilo? E ir em busca, né? Se aquilo não está muito certo, se você percebe que aquela opinião que você está tendo sobre determinado assunto, sobre determinado grupo, sobre determinada pessoa, ela não está certa, reflete. Não tenha medo de dizer eu não sei sobre isso. Eu preciso me informar mais. Não tenha esse medo. Vá em busca disso. Porque isso vai te proteger de você criando preconceitos sobre questões, sobre algo, e chegar ao ponto da discriminação. Esse é o grande problema. A gente tomar coragem, né, de refletir sobre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente julga, e tentar deduzir se aquilo passa pela minha razão ou não. Então, a gente tomar uma parte do dia para poder pesquisar sobre aquilo, para poder se inteirar do assunto, para eu ter a minha ideia sobre aquilo, para mim, é a maior dificuldade. A gente não faz isso habitualmente. A gente vai no automático. Então, se eu tenho a dificuldade de pegar essa informação, estudar em cima dela, para eu ter a minha opinião, já venci várias barreiras para chegar aqui. Para mim, esse é o grande problema. Né? A gente buscar esse tempo para fazer essa autoanálise. Mas estamos todos em processo aqui, né? Vocês estudaram um livro super importante, que é o Reforma Íntima Sem Martírio, exatamente para que a gente possa ir aos pouquinhos, guardando o chicote, como a colega falou, e refletindo sobre todos os pontos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, quando você estiver indo deitar, indo fazer as suas orações, se você faz as suas orações de manhã também, não importa. Para um instante, fala, eu fui preconceituoso em algum momento do meu dia hoje? Ou melhor, melhor nem usar a palavra preconceituoso. Eu me deixei influenciar pela opinião de outro, sem refletir? Se você conseguir fazer essa análise, se você conseguir chegar nesse pensamento, eu fui influenciado pela opinião do outro, acho que já é um passo. Você não precisa estender essa reflexão para o que você de fato ir estudar, não, mas você já observou. E aí talvez numa outra oportunidade, onde você perceba que você está sendo influenciado, você já tem uma ação mais rápida. E você consiga bloquear aquilo, falar assim, ok, esta é a opinião desta pessoa, ela não precisa ser a minha. Deixa eu refletir primeiro sobre aquele assunto. As pessoas também não opinam exatamente como gostariam. Às vezes, se achar assim, se eu falar isso, a minha opinião, a outra pessoa vai achar o que de mim. A gente também tem isso ainda de achar o que o outro vai pensar da gente. Exato. Então, a gente, às vezes, até ficar fiel àquela... Você ficar criterioso naquilo lá. Mas chega outra pessoa, não sei o que, mas para você não se, às vezes, se dispor, você acaba não impondo aquilo que você realmente acredita, só para não por conta do entorno que você está. Exato. E assim, às vezes a gente, como eu disse no início, a gente tem sido exigido de todos nós que a gente emita opinião o tempo inteiro. Então, se você está conversando com alguém, ou acontece alguma coisa na sociedade, acontece algum evento aí na sociedade, se alguém chega para conversar com você sobre aquilo e você não tem uma opinião, você parece uma mosquinha branca, né, voando num lamaçal ali, você fica em evidência. E isso é desconfortável. Isso mexe ali com a gente. Com esse desconforto, ele também é um preconceito, porque você fica pensando que o outro vai pensar de você. Então a gente tem que parar e não ter medo. Não tenho uma opinião sobre isso, prefiro ouvir. Me fala a sua, me fala a sua. E aí você vai observando aquilo, refletindo sobre aquilo e vendo o que se enquadra no que você já conhece sobre aquele assunto. E aquilo que você não conhece, você se dispor a ir buscar. Não é todo dia que a gente vai ter essa disposição, mas o fato de você se dispor, o fato de você simplesmente dizer,
prefiro não falar nesse momento, né? Por mais que me achem estranho, por mais que achem estranho eu não ter uma opinião sobre esse assunto, é melhor para você. Melhor para você. Então a gente precisa desses momentos de autoanálise. Escreve na caderneta. Observa se em alguma situação você não foi preconceituoso. Vou usar o exemplo do que o Edgar deu, falando aqui do livro, né? Você acordou lá de bom humor e aí você encontra lá um caminhão de mudança parado na tua porta. E não é o seu amigo que é o motorista. Não é. É uma pessoa que você não conhece. Você já está bravo com a situação. Você já está bravo, você já está incomodado com aquela situação. Aí, você vai lá, pronto para dar bronca. E é uma pessoa que é completamente diferente, o estereótipo. O estereótipo, ele é diferente do seu. Ele é diferente daquele grupo que você faz parte. Lembra que eu falei que a gente faz parte de grupos por afinidade? E aí, aquele estereótipo que você encontra ali, do motorista do caminhão que está parado na tua porta, ele não é o mesmo do grupo que você faz parte. Presta atenção como você reage nessa situação. Às vezes não tem que parar e pensar, o que me incomoda o caminhão na minha porta? Exatamente. Eu já estou bem perto do Exatamente. caminhão. Me incomoda o caminhão na minha porta ou me incomoda quem parou o caminhão ali? O que me faz me incomodar com o caminhão? É isso. É isso. Então a gente precisa... E aí, muitas vezes... Alguém mesmo de dentro da nossa casa espera que tenhamos uma reação abrupta, aquele caminhão parado na porta. E aí, às vezes, a gente só vai a partir da opinião do outro. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, no momento da nossa ação. Tudo bem, gente? Até aqui? Se o preconceito ele é aprendido socialmente, pode ser desconstruído. Um movimento essencial para que a gente conquiste uma harmonia conosco mesmo, né? Então, ele é aprendido. O preconceito ele vai sendo construído, porque a gente vai dando ouvido a essas vozes externas. Tem uma pediatra que eu sigo desde que eu fui mamãe. Eu tenho uma filha de 4 anos, eu sigo um monte de pediatras no Instagram. E houve um momento em que eu me contaminei pelas opiniões de vários pediatras. E aí me indicaram uma delas, eu comecei a seguir, ela fala muito do quanto a gente dá ouvidos para as vozes externas. Quem são suas referências? E ela está falando isso na questão da maternidade, de como eu crio, como eu lido com a minha filha. Mas eu acho que vale para todo o resto da nossa vida. Quem são as vozes externas que estão ali, próximas aos nossos ouvidos? São aquelas que te inflamam e que vão te gerar discriminação de alguma forma? Ou são aquelas que te apaziguam? Eu vi que vocês estão aí num movimento de caravana, eu já deixo você falar. Eu vi que vocês estão aí num movimento de caravana, né? E assim, dá uma saudade imensa dessa época da escola de aprendizes, porque fazer caravana é a coisa mais maravilhosa que eu já fiz na minha vida. Foi assim, um aprendizado incrível, que nenhum livro espírita vai te trazer, nenhum expositor vai vir aqui e vai te trazer, porque é a vivência real do Evangelho de Jesus. E você tem que ir despido de qualquer preconceito. Despido de qualquer preconceito, porque você vai entrar na casa das pessoas, ela vai permitir que você entre ali e muitas vezes você vai lidar com uma realidade, com uma situação de lar que é muito diferente da tua. Quem lida com o público também já tem Já. realidades totalmente diferentes. E ainda assim a gente tem que estar sempre prestando atenção, sempre fazendo esse exercício de reflexão, se eu não estou agindo
baseada nos preconceitos que eu tenho. Pode falar, Patrícia. Eu tinha levantado a mão. Desculpa. Antes de prosseguir. Quando você perguntou, quem é que tem preconceito? Levantei a mão. Pensei numa situação. Dentro desse conceito, essa questão conceitual que você passou de cada um desses tópicos, eu não consegui encaixar o que eu sinto na definição de preconceito. Por quê? Eu não criei um estereótipo desse grupo, porque a imagem, na verdade, se eu tenho uma imagem, eu tenho um estereótipo, mas a imagem que eu tenho desse grupo não me foi colocada por ninguém. Foi por vivências, presenciar situações, me trouxe vontade de não fazer parte daquele grupo. Não estou falando de política, pelo amor de Deus. É uma outra questão. Só que eu vivenciei. Eu não estou indo pela opinião. Você não foi alheia. Contaminada por opiniões Eu criei influenciadas. essa imagem, Certo. eu sei que eu devo respeitar e eu sei que eu não posso generalizar. Mas ainda assim eu tenho motivos fundamentados para querer me distanciar desse grupo. E ainda assim, eu não encaixando esse meu sentimento, esse meu comportamento na palavra preconceito e discriminação, ainda me vem uma sensação de que eu estou errada. Entendo. Tanto que quando você falou, eu Uhum. a mão na hora, é preconceito. E mas aí- dentro dos conceitos não se encaixa em preconceito. E aí é um exercício que você vai tendo que se aprofundar para entender a raiz disso. Por que que isso te incomoda tanto? Por que que isso vivenciar tá perfeito, melhor do que você ter sido contaminada pela opinião de outros. Você presenciou, você viveu uma situação, um fato que fez com que você criasse um conceito. Então não é um pré. Você tem um conceito diante de algo. Como você lida com isso é que é a questão. Você lida querendo eliminar aquilo que do qual você criou um conceito? Você quer que aquele grupo, enfim, ele desapareça, ele deixe de existir porque você não concorda com aquela forma? Você não querer, você não querer ter por perto, você não querer conviver, tá tudo bem. O que não pode é você querer o mal, querer eliminar, querer que aquele grupo, que aquela situação deixe de existir. Porque para outra pessoa pode não ter esse conceito que tem para você. Entende? Mas você já não tem um pré-conceito, você tem uma vivência. Você não se baseou na informação alheia para criar uma definição. Tá? A gente vai continuar, vamos ver se esclarece ainda mais. Então, a gente precisa desconstruir os preconceitos que estão dentro de nós para que a gente viva em harmonia conosco mesmo. Tudo bem? O preconceito, ele está muito relacionado com o comportamento defensivo. E o comportamento defensivo, ele está lá no nosso cérebro primitivo. Sabe essa parte aqui de trás? A gente tem um cerebelo aqui, que é o nosso cérebro mais primitivo, biologicamente, tá bom? É o nosso cérebro mais primitivo. Ele guarda informações ali das nossas, experiências, vivências anteriores de um passado terrestre completamente diferente do atual, lá dos tempos dos homens das cavernas. Tudo bem? Esse cérebro primitivo, ele trabalha com instinto, com a ação. Você não racionaliza. E o preconceito, ele está muito relacionado a esse comportamento instintivo, que se sobrepõe à razão. Então você age sem pensar. Você, diferente do que você disse, você pensou, você racionalizou, você observou que aquilo para você não é legal. Mas você não deseja eliminar aquilo a qualquer custo. Então, esse comportamento defensivo, ele é ali a chave para a gente entender os preconceitos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida.
tudo bem? Esses preconceitos, esse comportamento, ele está muito relacionado à insegurança, ao medo. Insegurança do quê? Insegurança de você perder sua posição. Insegurança de você perder o seu espaço. Lembra lá dos homens das cavernas, que eles tinham que lutar com animais, inclusive, para poder defender o espaço onde eles viviam? Eles tinham que ficar alerta o tempo inteiro. O preconceito ele está relacionado a esse comportamento. Eu preciso defender o meu grupo aqui, o grupo que eu faço parte. Esse outro grupo aqui, essa minoria aqui, que eu enxergo como minoria, ele pode tomar meu lugar. E medo? Medo do quê? O medo está muito relacionado ao orgulho, né? Medo e a insegurança, na verdade, eles estão muito relacionados ao orgulho. Então, a gente tem que refletir o quanto os preconceitos que a gente carrega estão relacionados a esse orgulho, a esse sentimento que não é bom. Existe o orgulho bom, né? Você ficar orgulhoso de algo que você realizou, de uma conquista que você teve, é algo bacana. Agora, aquele orgulho lá que você não quer mexer, que ele tá lá escondidinho, é aquele que vai para a caderneta, aquele que vai lá, que é o nosso calcanharzinho, que a gente fica querendo esconder, fala, não, não é. Tenho medo. A raiz do medo está dentro do orgulho. Medo de você perder o seu lugar, medo do que é diferente. Lembra que eu falei do comportamento em grupo, né? Então, a gente precisa observar isso, observar a raiz do nosso preconceito. Aceitar que está relacionado a esse sentimento que não é bacana do orgulho, a esse defeito, né? E tem também um pouco de egoísmo. Orgulho e egoísmo, eles andam ali, né? De mãozinha dada um com o outro. Porque o orgulho e o egoísmo, o egoísmo de não querer que aquele grupo que eu julgo que é diferente, que eu não quero perto de mim, não mereça as mesmas coisas, as mesmas oportunidades, o mesmo espaço que eu. É uma ferida que dói, né? Dói mexer nessas coisas. Mas a gente precisa analisar, precisa refletir, né? Então, quando a gente está ouvindo opiniões e essas opiniões estão tomando mais espaço na nossa vida e na nossa vivência, é porque você não quer enxergar de fato o que aquilo te causa. Porque o seu orgulho está falando mais alto. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido aqui? Preconceito é opinião sem conhecimento. Mais uma vez. É a pecinha que fala. Antes de eu criar um conceito, eu preciso vivenciar, experienciar, para eu ter um conceito. Eu tenho um conceito, como você falou. Olha para isso em algum momento. Veja se não tem uma raiz no orgulho, veja se não tem uma raiz no egoísmo. Não precisa ser agora, mas vai deixando isso. Sabe quando a gente deixa a massa do pão ali descansando? Para ela ir crescendo, para que a gente possa botar ela no forno e sair um pão bonito? Faz isso com orgulho. Deixa ele ali descansando, mas vai observando. Para a hora, o momento certo de você colocar ele no forno. O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois. Não é? O orgulho faz isso. Faz com que a gente julgue. Ah, não, eu sei sobre isso. Eu sei mais do que você sobre isso. A não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. Olha o medo de perder o lugar, de perder o espaço. E a vos considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos. Olha o orgulho aí, né? Quando a gente tem um preconceito contra um grupo, contra um indivíduo, é porque a gente se considera melhor do que ele. Por que eu me considero melhor do que ele? Se Jesus fez todos nós da mesma forma. Por que eu acho que eu mereço mais espaço, que eu mereço mais atenção do que ele? A sociedade nos leva a isso. Carros,
fama. Sim, As pessoas acham que eu sou famoso, eu posso isso, eu posso aquilo. sim, Ou, eu tenho tal cargo, eu posso fazer isso. sim. E aí é importante a gente ver quem são os nossos influenciadores. A gente não precisa nem sair daqui. A gente leu o livro, terminou o livro agora, e muitos capítulos desse livro falam do espírita que acha que está à frente dos demais. Preconceito. Isso tem em todas as religiões. Preconceito. Você vai lá, o cara acha só, eu sou isso aqui, Em termos, acaba tendo um pouquinho diferente. Se a pessoa tem um cargo a mais, ela tem um atendimento diferenciado, as pessoas fazem diferenciado. Mas como ela age em relação a É exatamente isso. É exatamente isso. É a forma como eu lido com essa situação. Eu tenho um privilégio? Posso ter um privilégio. Isso não é ruim. Eu não preciso me rebaixar. Não, eu conquistei, eu conquistei aquele privilégio sem passar por cima de ninguém, sem causar sofrimento ao outro. Eu tenho direito a me beneficiar disso. Mas eu não posso me entender maior, acima de qualquer outra coisa. Está no Livro dos Espíritos esse trecho, no capítulo 9. E onde que ele se desenvolve, né?